Olá, meus cumprimentos a todos, eu sou a Penha. Hoje eu estou aqui para tratar de um tema que está contido em Mateus capítulo 6, versículo 33, que é: buscai primeiramente o reino de Deus. Antes, porém, vamos começar pedindo a Jesus que nos ampare, inspire e ilumine para bem desenvolvermos este tema. O título do vídeo é: buscai primeiramente o reino de Deus. Então aqui tem três conceitos importantes. Primeiro, buscar é um verbo e todo verbo implica numa ação. Então nós temos que buscar. Não vamos esperar que as coisas caiam do céu. Primeiramente, se diz primeiramente é porque nós devemos priorizar essa busca. Então devemos priorizar o quê? Buscar o reino de Deus. E o reino de Deus, que é o reino do Espírito, de todos os valores espirituais, em oposição a quê? Aos valores materiais. Então, ao longo do vídeo, nós vamos tentar deixar claro o que é o reino material, o reino da matéria e o reino do Espírito. Nós vamos fazer um apanhado geral, começando do versículo 19. Não entesoureis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Então aqui Jesus já dá um início dizendo o quê? Que nós não devemos acumular, ajuntar tesouros na terra. Tesouro é tudo aquilo que a gente valoriza, que a gente acha que é importante. Entesourar é acumular, guardar, ajuntar. E muitas vezes é o que nós fazemos, a nossa preocupação de acumular coisas. Mas aí Jesus vai usar uma imagem forte, que ele vai dizer assim, ó, todas essas coisas, ou seja, os bens materiais, roupa, móveis, carro, qualquer coisa, a ferrugem ou a traça destroem com o tempo. Nada subsiste ao tempo. E os ladrões também podem roubar, né? A qualquer momento, a gente está andando na rua, vem uma pessoa e te assalta e leva o que você tiver, suas joias, suas roupas, seu sapato, né? Entram na sua casa, levam seus objetos. Então, nada que é da terra consiste em tesouros reais. Então, ele vai dizer o quê? Entesourai, ele dá um conselho, tesouros no céu. O que ele está querendo dizer? Que a gente deve dar prioridade aos tesouros do céu. Por quê? Porque esses tesouros são o que consiste no nosso patrimônio real. Quais são os tesouros do céu? Quais são os nossos patrimônios reais? É o nosso saber e as nossas virtudes. Então, tudo que a gente aprende aqui na Terra, por mais singelo que seja, e aprendizagem aqui não quer dizer aprendizagem acadêmica. Eu não preciso ser um doutor para desenvolver o meu intelecto. Né? Tudo que eu aprendo que é útil, que me torna uma pessoa mais competente para solucionar os problemas do meu dia a dia, consiste no saber. Mas também tem aquele saber mais elaborado, né? Da astronomia, química, física, matemática, literatura, história, geografia e por aí vai, né? Mas esse saber intelectual, não basta para o espírito, que precisa também se desenvolver moralmente. Então, quais são os tesouros de ordem moral que nós, como espíritos, precisamos adquirir? São as virtudes, né? A benevolência, a caridade, a indulgência, a paciência, a disciplina, o altruísmo, a generosidade, a misericórdia, a resiliência,
responsabilidade, otimismo, bom ânimo, e por aí vai, né? Todas essas virtudes, elas são fundamentais porque são elas aliadas ao nosso saber intelectual que nos leva, nos direciona para o nosso aperfeiçoamento enquanto espírito imortal. Tem uma passagem, uma imagem bonita que é das duas asas. O espírito, para alçar voo, ele precisa tanto do intelecto quanto da moralidade. Sem isso, sem uma dessas asas, ele fica meio que capenga. Ele precisa então desenvolver as duas asas. Então, esses tesouros do céu, né, a traça nem a ferrugem destroem, nem os ladrões arrombam, nem furtam. E aí Jesus continua por intermédio de Mateus. Pois, onde estiver o teu tesouro, ou seja, onde estiver aquilo que eu valorizo, aí também estará seu coração. Então quer dizer o quê? Que se eu valorizo os bens materiais, eu vou investir toda a minha energia na acumulação de bens materiais. Mas se eu valorizo os bens do espírito, eu vou investir o meu tempo, a minha energia na aquisição e no desenvolvimento dos valores do espírito. E quando a gente fala em energia, né, nesse investimento, nós podemos comparar isso com os atletas ou os grandes artistas, os músicos, por exemplo. Para que eles adquiram a virtuosidade, o domínio completo, por exemplo, um atleta, né, que ele vai se preparar para uma competição e ele precisa ter o domínio da sua musculatura a fim de realizar os seus movimentos com total harmonia, de modo que todos aqueles movimentos pareçam muito fáceis para quem está assistindo, ele vai precisar de ter uma disciplina, de ter uma dedicação, uma capacidade de suportar a dor, né, muscular que aqueles exercícios implicam, de abrir mão de horas de lazer e assim por diante, até que aquilo pareça muito fácil para quem assiste, né? Mas se a gente vai tentar fazer aqueles movimentos, aí a gente vê a dificuldade. O mesmo acontece com a virtude e o saber. Para que eu adquira saber e virtude, eu preciso de fato dar valor àquilo. Eu preciso abrir mão de muitas horas de lazer, porque eu sei que o estudo é mais importante para mim do que eu gastar o meu tempo com coisas passageiras. Não é que eu não possa ter lazer, não é isso. Mas o problema é quando o lazer vai ocupar um espaço tão grande na nossa vida que nós deixamos de crescer intelectualmente. E do ponto de vista das virtudes, a mesma coisa. Uma virtude para ser adquirida e para que ela pareça uma segunda natureza nossa, por exemplo, uma pessoa para chegar a ser paciente, para ela chegar a ser de fato bondosa, de fato altruísta, ou seja, que ela abra mão dos seus interesses pessoais para, em benefício do outro, isso exige um treino que demanda muito tempo, não é de uma vida só. Ela precisa, e ela vai se exercitando nisso, ela vai se dedicando ao próximo, e pouco a pouco ela vai se tornando essa pessoa que às vezes a gente nem compreende. Meu Deus, como é que pode essa pessoa ser tão liberta, desapegada, né, das coisas? Como que pode, né, quando a gente vê um Chico Xavier, né, que abria mão de tudo
em benefício do próximo, e aquilo não causava sofrimento para ele. Era uma segunda natureza dele. É um bem que pertencia a ele. Ele não dava valor a absolutamente nada que fosse de ordem material. Por quê? Porque ele entendia, ou ele entendeu, que de fato o que era patrimônio dele é o bem que ele podia fazer ao próximo. E aí o texto continua, né? Que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. O que quer dizer isso? Ou você bem serve aos bens espirituais, que é o que Deus representa, né? A bondade, a abnegação, o amor ao próximo, ou você serve a Mamon, que são os bens materiais. E aí a gente pode se perguntar, bom, mas então Jesus, ele condena a riqueza? Não. Pelo contrário, né? Nós temos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, o quanto que a riqueza, mesmo a riqueza material, ela é importante para o desenvolvimento do ser. Agora, essa riqueza, tanto a material quanto a espiritual, ela deve estar a serviço do próximo. O problema é quando a gente utiliza a riqueza material, por exemplo, apenas para benefício próprio. E aí nós temos lá no Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, ele trata da utilidade providencial da riqueza. E ele fala assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, quer dizer, concede a riqueza, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Então, o que ele está dizendo aqui é que se a riqueza constituísse um motivo de perdição para o homem, né, o ser humano, e Deus concedesse riqueza para alguns, ele estaria condenando o rico ao fogo, entre aspas, do inferno. Né? Então repugna a razão, por quê? Porque se nós entendemos que Deus é soberanamente bom e justo, a gente não pode admitir isso. Então, se ele coloca a riqueza nas mãos de alguns, a riqueza ela vai ser para alguns, naquela existência, uma experiência para que ele possa crescer e utilizar essa riqueza da forma mais útil, da forma mais conscienciosa possível. A riqueza, portanto, é uma prova, tanto quanto a pobreza, pelas quais o espírito passa em diferentes existências. Então, numa existência, eu posso ser uma pessoa que venha com a responsabilidade de possuir riqueza com um objetivo, o objetivo de servir ao nosso semelhante. E eu posso, ora então vir pobre, ora então vir rico, de modo que condenar uma pessoa porque ela é rica ou porque ela é pobre é um grande erro, porque a riqueza ela passa de mão em mão, de acordo com a necessidade do espírito. Tanto a riqueza quanto a pobreza oferecem oportunidades de aprendizagens diferentes para cada um de nós. Portanto, ora, nós podemos estar na pele do rico, com todos os arrastamentos que a riqueza traz. Ora, nós podemos estar na pele do pobre, com todas as dificuldades que a pobreza traz, mas ambas nos propiciam grandes aprendizagens.
Bom, então ele continua, né, falando sobre as provas. Sem dúvida, pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada e mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Mas, agora ele vai trazer um contraponto. Do fato de a riqueza tornar difícil a jornada evolutiva do espírito, porque ele vai ter que resistir a muita tentação, não se segue que não possa vir a ser um meio de salvação. Então a riqueza pode ser um meio de salvação para, olha a condição, para o que dela sabe servir-se como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. E o texto vai. Então, se eu emprego a riqueza com sabedoria, e de que modo que eu faço isso? Dando emprego, acudindo, sendo um benemérito, né? Beneficiando o meu próximo, auxiliando as pessoas que estão com necessidade, promovendo os seres humanos. Eu estou fazendo bom uso da riqueza, né? Não estou utilizando a riqueza exclusivamente para mim. Portanto, o rico, materialmente falando, quando ele entende que a riqueza material é temporária, ele não se esquece de buscar primeiramente o reino do Espírito, fazendo todo o bem do qual ele é capaz. Então, às vezes as pessoas, a gente ainda ouve as pessoas acharem que o rico é mau, né? Ou que o dinheiro é ruim. Não. O problema é o uso que se faz da riqueza, o uso que se faz do dinheiro. Porque nós encontramos pessoas boas ou pessoas más, pessoas altruístas, pessoas egoístas, pessoas abnegadas e não abnegadas em todas as classes sociais. Isso é importante de ser dito. Bom, no item 9 desse capítulo ainda, nós temos lá nas instruções dos espíritos, ele vai falar sobre a verdadeira propriedade. E ele diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, o que eu levo deste mundo? Minhas roupas, minhas joias, minha casa, meu carro? Não. Então, o que eu levo? O saber e as virtudes. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, eu chego, eu encontro o quê? Né? As coisas do mundo material. Quando eu vou embora, quando eu desencarno, eu deixo. Então, isso não me pertence. Forçado, porém, é a abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas posse real, mas simplesmente o usufruto. Por que eu sou forçado? Porque a morte é inexorável. Ninguém, eu posso querer, eu posso estribuchar, eu posso dizer que eu não quero, eu posso ter os recursos materiais que eu tiver para dizer que eu não quero morrer. Mas eu vou morrer, né? É a lei da natureza. Eu sou forçado a. Então, aqui vem uma pergunta. O que o homem possui? Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ele está dizendo aqui? Ó? Quando eu encarno, eu trago, isso é meu, como é meu patrimônio, eu trago tudo isso. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico a partir
ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Então, quando eu tenho essa percepção de que o meu patrimônio real são os bens do espírito, eu vou querer aumentar o meu patrimônio de conhecimento e o meu patrimônio de virtudes. Porque é isso que eu vou levar, né, comigo depois que eu partir dessa existência. Bom, e aí as pessoas podem perguntar assim, mas acontece que tem pessoas que nascem, podem esquecer, tem o esquecimento lá do conhecimento que elas adquiriram em outras existências? Sim, podem. E quando é que isso acontece? Acontece quando o desenvolvimento intelectual delas foi de tal ordem que o moral ficou para trás. Então, a bondade de Deus faz com que, numa existência, ela venha sem a possibilidade do desenvolvimento intelectual, a fim de que ela possa desenvolver, quer dizer, fortalecer mais aquela asa da moralidade, para que as coisas fiquem mais proporcionais. Mas ela não perde, ela só é um esquecimento temporário da aquisição intelectual que ela fez. Agora, o moral, ela vai desenvolver sempre. Ela só não desenvolve sempre quando ela é de tal forma um espírito ainda inferior que ela não dá valor, não aproveita essas oportunidades, né? Isso pode acontecer, mas a lei é sempre a lei de progresso. O objetivo é sempre que a gente chegue aqui e saia daqui melhor do que a gente chegou, nem que seja um pouquinho, né? Mas esse é o nosso objetivo. Continuando lá com Mateus, no versículo 25, diz assim: Não vos inquieteis com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Aí vem uma pergunta: não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? É uma imagem forte, né? Mas que a gente não deve ser levado a interpretar que o alimento, a roupa não é importante para nós. Jesus não poderia estar falando isso. Mas o que ele está falando é quando a gente dá mais valor ao ter do que ao ser, ao nosso corpo físico do que ao nosso corpo espiritual, a viver para comer e não a comer para viver. Essa é a questão. E aí vem duas imagens lindas, na minha opinião, que é o seguinte, né? Que Jesus fala: olhai as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Então as aves, elas, olha a imagem, elas não semeiam, quer dizer, elas não plantam e elas não armazenam. Mas Deus provê. Agora, será que ele está falando que é para a gente não fazer nada? Que a gente agir como as aves? Claro que não, porque nós somos seres mais inteligentes da criação. Nós temos mais recursos do que as aves. O problema então, cada existência nós reencarnamos para a gente desenvolver o nosso intelecto, para que a gente aprenda a ter o domínio da natureza, né? Então, a gente não nasce para ser indolente e para esperar tudo de braços cruzados, mas nós sabemos que a natureza oferece tudo o de que necessitamos para a nossa sobrevivência, mas precisamos trabalhar para conseguir tudo isso. E aí ele diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo,
eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, Salomão, o filho do rei Davi, né, vestiu-se como um deles, como os lírios, né? Ou seja, nem o rei Salomão, todo poderoso, vestiu-se com tanta beleza. E o que Jesus quer dizer aqui? Olha, você não precisa ter os armários abarrotados de roupa. Tenha o necessário. O nosso problema é que a gente quer ter mais que o necessário. A gente quer ter o supérfluo. E aí ele fala: se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês, vírgula, homens de pouca fé. Aí ele nos dá um puxão de orelha, porque ele está dizendo o quê? Que quando nós nos preocupamos sobremaneira, excessivamente, com os bens materiais em acumular, 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 é porque de fato a gente não tem fé em Deus. A gente não acredita na providência divina. E aí continua. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois essas coisas, o comer, o beber, o vestir, os gentios buscam. Quem são os gentios? Na época de Jesus, eram os não-judeus. A gente sabe que Jesus era judeu, né? Então eram os não-judeus. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, o Jesus está falando que os gentios também buscavam, mas ele está falando para os seus discípulos, os seus seguidores. Nem todos os judeus foram seguidores de Jesus. E Jesus, quando veio, ele traçou para os seus discípulos um novo padrão de vida, de valores. Então ele estava falando: olha, vocês que são meus seguidores, vocês que são meus discípulos, devem saber mais do que os gentios sobre o reino de Deus, sobre os valores, os bens espirituais, que é o que eu estou trazendo para vocês. Basicamente, é muito mais, mas basicamente é isso que Jesus está falando. E aí ele continua: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente não precisa ficar super preocupado com o ter, porque se a gente não tiver a preocupação com o supérfluo, o necessário vem. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, basta cada dia o seu mal, né? Então, quando nós temos essa perspectiva de que Deus é bom, é justo, e que o mal que acontece, o mal, quer dizer, as dificuldades da vida, elas são proporcionais à nossa necessidade, e elas são sempre, o mal é sempre pedagógico para nós. Porque através desse mal é que nós vamos, eles colocam para a gente necessidade de superação. Por isso é que nós vamos crescendo com o que acontece de aparentemente ruim. Agora, pode acontecer que nós agravemos o mal com a nossa imprevidência, com o nosso comportamento, quando nós fugimos das leis divinas, quando nós praticamos o mal, quando nós prejudicamos voluntariamente o nosso próximo. Aí a gente agrava, né, esse mal. Agora, para buscar o reino de Deus, faz-se necessário que a gente tenha uma noção clara de que a vida não começa aqui e termina aqui. Temos uma noção clara da vida futura. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, no item 5, diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena.
para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele, o ser humano, né, suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. É claro esse texto, né? Então, se eu tenho certeza absoluta de que essa vida, embora ela seja muito importante para o meu crescimento enquanto espírito, mas ela não é a mais importante. O mais importante é o meu crescimento espiritual, é o que vem depois. Então, isso vai ter enormes consequências para mim. Então, por exemplo, eu vou procurar evitar magoar o meu próximo, eu vou procurar evitar me comprometer moralmente nessa vida, me corromper, né? Eu vou procurar ser uma pessoa melhor, porque eu sei que isso, me tornar uma pessoa melhor, vai fazer bem para mim, em primeiro lugar, e para o meu próximo também. Bom, o item 7 do mesmo capítulo diz: o Espiritismo dilata o pensamento, quer dizer, amplia o pensamento, ele rasga horizontes novos, quer dizer, abre os nossos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que é a nossa visão do aqui e agora, aqui na Terra, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil, eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida, né, essa existência, não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então aqui ele usa uma imagem bastante interessante, porque ele chama cada uma das nossas existências como um elo, como se fosse uma corrente. Cada existência é um elo dessa corrente. Eu vou dar mais importância à corrente em si do que ao elo, né? A vida atual é só um elo, mas eu tenho que visar essa corrente, essa construção, né? Bom, e aí nós vamos finalizando a nossa fala com o depoimento de uma rainha. Ela se intitula como Uma Rainha de França. E aí ela vai descrever a experiência dela ao desencarnar. Então ela cai na real quando ela chega do outro lado. E ela fala o seguinte: que trouxe eu da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida qual soberana, ou seja, como soberana, vi muito acima de mim homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, quer dizer, no reino lá, né, no reino celeste, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. Aqui é importante porque ela está dizendo, você tem que praticar tudo isso, não basta falar. E a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então aqui, o que ela está nos dizendo?
que quando nós desencarnamos e nós chegamos lá do outro lado, ninguém vai perguntar assim: você foi um político famoso? Você foi um médico de renome? Você teve muitos títulos? Você foi um grande professor? Você foi um advogado bem-sucedido? Né? Um engenheiro que construiu prédios arranha-céus? Não, ninguém vai te perguntar isso. Né? Agora, porque o que vai importar? É quantas lágrimas secastes, é o que ela fala. Então, se eu vim na posição com a missão da política, eu, como político, vou precisar apresentar minha ficha corrida lá, vai ser quanto bem eu fiz àqueles que me colocaram naquela posição. Eu vim para servir e não para ser servido. Como médico, quantas dores eu aliviei dos doentes que me procuraram. Como professor, quantos alunos eu tirei da ignorância. Quantas vezes eu abri mão do meu descanso para elaborar, para planejar a melhor aula que eu podia planejar para ajudar o meu aluno, né? E assim por diante. Então é isso, né? Esse capítulo ele é riquíssimo, a gente mal o arranhou, né? E vale a pena ler, né? Essa passagem e aprofundar. Se gostaram, deem um joinha e compartilhem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.